Retornando às nossas videoaulas, vamos agora codificar a ação alterar senha do form usuários. Então, clique duplo aqui na lista de ações, clique duplo em alterar senha e lá na procedure alterar senha, nós tínhamos deixado o show message com uma mensagem, eu já retirei antes de iniciar a videoaula e aqui nós vamos, entre begin e end, nós vamos colocar o código das novas operações. Então, a primeira coisa a ser feita é o seguinte: nós vamos fazer um teste para ver se, pelo menos, se há algum usuário sendo apresentado no dbgrid, que é o resultado da consulta. Então, vamos recapitular. Nós temos aqui um objeto chamado dbgrid e ele apresenta os dados de uma consulta que foi gerada, elaborada por meio de um zQuery. Esse zQuery se chama zconsulta. Então, para poder fazer esse teste, nós vamos fazer o seguinte: se o conteúdo de zconsulta do zQuery na sua propriedade record count, se isso for igual a 0, significa que não há nenhum usuário sendo apresentado. O número de registros apresentados que o zconsulta contém e que estão sendo apresentados no dbgrid é igual a 0. Então, nós vamos dar uma mensagem informando o usuário que não é possível alterar o nada e depois o comando exit para nós sairmos do procedimento. Mensagem: não há usuário sendo apresentado. Não há nenhum usuário sendo apresentado e aí existe. Bom, caso contrário, se pelo menos record count armazena 1, nós vamos talvez poder fazer a alteração, desde que o usuário logado seja aquele usuário selecionado. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos precisar comparar o conteúdo da variável global chamada usuário ID com o registro que está sendo selecionado no dbgrid. Então, se usuário ID for igual a zconsulta field by name as integer, aqui entre aspas nós vamos colocar o nome do campo que está sendo apresentado lá na consulta. E aqui eu já vou deixar preparado um begin end. Tá. Vamos recapitular então, vamos acessar o nosso banco de dados e ver como que nome que nós demos para o primeiro campo, para o campo ID, quando da visualização na aplicação. Então, vou acessar aqui o nosso banco de dados por meio do SQLog, tabela usuário formada por ID, nome, e-mail, senha, autorizado, acessos, data do último acesso e hora do último acesso. Mas, na verdade, o que nós estamos utilizando são 3 views criadas para a tabela usuário. Uma view chamada view usuário acessos, uma outra view chamada view usuário ID e a terceira view usuário nome. Todas elas têm exatamente o mesmo número de colunas, os mesmos títulos para as colunas, e o que muda é a utilização da cláusula order by. Então, o view usuário ID está usando order by código, que foi a legenda que nós demos para a coluna do ID. A view usuário nome order by nome do usuário e a view usuário acessos order by acessos. Todas elas, como eu disse há pouco, todas elas têm exatamente a mesma estrutura, o mesmo número de colunas e os títulos das colunas, as legendas das colunas são exatamente iguais. Portanto, o que nós temos que utilizar aqui é código. Então, aqui no zconsulta field by name, nós vamos pegar código. Então, se lá na consulta, se nós pegarmos o valor do campo código que foi selecionado e esse valor obtido como um integer e ele for comparado com usuário ID, significa que
o usuário selecionado no DBGrid é o usuário que fez login. Caso contrário, eu estaria selecionando outro usuário. Então, eu vou mudar a lógica da programação e eu vou usar aqui o diferente. Então, se o usuário ID, o usuário que está logado, não for o usuário selecionado, eu vou aproveitar esse bloquinho aqui, porque eu quero um show message e depois um exit, e o usuário pode alterar somente a sua senha. E aí, exit. Vamos rodar a nossa aplicação. Existe um erro aqui e a variável usuário ID não foi reconhecida. Por que isso aconteceu se a grafia dela está correta? Porque ela foi declarada na Unity Biblioteca e nós estamos inserindo esses códigos na Unity Usuários. Então, para que nós tenhamos acesso à Unity Biblioteca, é necessário acrescentar aqui na cláusula uses, além de usuário, biblioteca. Nós temos que acrescentar biblioteca. Então, file, use Unity, biblioteca. Note que biblioteca foi acrescentada à cláusula uses automaticamente. Nós vamos salvar e a partir daí a variável usuário ID ela vai ser reconhecida. Tem mais um erro aqui. Vamos ver o que está sendo apresentado como erro e ele diz que está faltando um parênteses. É porque eu fechei o parênteses aqui, mas eu não abri aqui no if. Então, salvei, executei, nenhum erro de operação. Login e senha. E usuários. Bom, nós ainda não implementamos os filtros, portanto não dá para testar, mas se eu tentar alterar a senha do usuário Júlia, não conseguirei. Se eu tentar alterar a senha do usuário Pedro, não conseguirei. E se eu tentar alterar a senha do usuário Wagner, eu conseguirei, só que ainda nós não fizemos os códigos para tal. Então, nós vamos ter que completar aqui embaixo como faremos a codificação para poder alterar, enfim, para poder alterar a própria senha. E isso vai ficar para a nossa próxima videoaula. Tá? Até a próxima.